capacitores, né? Então o capacitor dentro de uma placa aí de circuito eletrônico, ele vai funcionar também para acumular e amplificar o sinal que vem do aparelho, tá? Então ele acumula a carga e ele amplifica essa carga chamada de corrente para fazer alimentação e distribuição para outros componentes. Vou dar um exemplo bem simples aí e aplicado no nosso próprio dia a dia. A gente sempre tem uma potência de som dentro do carro. Aliás, alguns têm algumas potências de som dentro do nosso carro. Essa potência, dentro dessa potência, existem muitos capacitores, tá? Inclusive, capacitor juntamente com resistor formam filtros de passa baixa ou passa alta, né? Tem a função de deixar passar e amplificar as cargas ou cargas baixas, né? Onde seria o filtro passa baixa. Então o capacitor dentro de um aparelho tem essa função de amplificar aí o sinal e distribuir também dentro do circuito. A bobina ela faz a alimentação e o capacitor ele amplifica esse sinal, tá? Então essa é a função do capacitor, ele armazena e amplifica esse sinal, legal? Então a gente vai encontrar muito capacitor e muito resistor dentro de uma placa. O capacitor tem como ver a impedância dele, aliás, desculpa, a resistividade dele, tá? Sinal de ohms. Então a gente consegue fazer aí a medição também de um capacitor. Se ele estiver aberto, muitas vezes ele não vai estar marcando nada ali na resistência, tá? Um capacitor bom, a gente vai ter que medir aí conforme a necessidade. Como eu sei qual é o valor do capacitor? Manual de serviço do aparelho. Ou tendo uma outra placa para fazer a leitura. E aí fazer essa comparação. Normalmente o capacitor, ele é aquele cinzinha, aliás, marronzinho bem claro, e ele fica preto ou trincado. Isso aí é visto com um microscópio também. Então esses são os cuidados aí na troca. É um componente muito pequeno, então você tem que ter uma técnica boa, uma pinça boa ali, um microscópio para fazer a troca e substituição desse componente, tá legal? Esse é o capacitor.